Boa noite, irmãos. Boa noite. Peraí. Hoje vamos usar a partir de outro jeito. Mas top, fica esse recurso meio semi-inclinadinho, fica difícil. A paz a Deus. Amém. Glória a Deus, viu? Cadê o Davi, né? O Davizão. Toda vez ele pega essa mesinha aqui, é pesado. Amanhã ele está aí. Amanhã tá aí? Vamos lá. Vamos lá. Gente, só existe um motivo pelo qual eu estou aqui. E vocês aí. Não tem outra explicação. A misericórdia de Deus. Só isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Fazem assim com a mão, ó, a mão aberta. Daí. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que suas mãos não vão sair vazias daqui. Amém. O Senhor vai, já ouviu, está no seu coração e que vai glorificar o nome dele. Tá? Em nome de Jesus. Pai amado, te louvamos e te agradecemos pela rica oportunidade. O Senhor sabe que me dá um suador toda vez que eu subo aqui. O Senhor sabe muito bem disso, que sozinho não tem para ninguém, Pai. Eu não consigo fazer nada. Não existe experiências de vida suficiente a ponto da gente ser louco de dizer: Senhor, obrigado, mas hoje eu não preciso da sua ajuda não. Não, não existe. Comigo não. E nem com meus irmãos. Senhor Jesus, eu peço a sua inspiração. Espírito Santo, por favor, me usa, me ajuda a falar aquilo que os irmãos tanto estão esperando ouvir, que vai ser assim a resposta da oração deles e aquilo que eles precisam ouvir, para que a sua graça os alcance de maneira sobrenatural através da sua palavra. Em nome de Jesus, não é só porque preciso do Senhor, mas nós amamos andar na tua companhia, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda aqui, eu falar em teu nome e eles ouvirem em teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pra cá, venha pra cá. Estou sem um tempo aí. Não tem? Vai faltar uns 5. Você me avisa para falar, show, legal. Não, eu perco a noção mesmo, né? Eu já não gosto de falar, acho que deu para os irmãos reparar. A mensagem de hoje: sua missão é possível. Sua missão é possível. Aqui a gente, agora o Senhor, nós estamos até gostando aí das artes aí. O pastor Walter tem ensinado, hein? Olha lá. Sua missão é não, é possível. Sua missão é possível. A gente vai sair daqui mais fortalecido do que como entramos, porque Jesus tem pão fresco todos os dias. É isso aí. O fato que a gente vai ver hoje está lá em não pode ainda não, Fê. 1 Samuel 14, e fala de um dos feitos militares mais incríveis de toda a Bíblia. Israel estava em uma das suas muitas guerras contra os filisteus, que eram seus inimigos, e um jovem chamado Jonatas, acompanhado apenas do seu companheiro, decidiu enfrentar todo o exército inimigo. Jonatas, não é Jonas, hein? Jonatas. Só para refrescar a memória, de repente você querer, pode confundir um pouco os nomes, né? Jonatas, filho de Saul, amigão, parceirão de Davi. É sobre esses ensinamentos aqui, um episódio da vida dele que a gente vai aprender hoje, umas lições. Eu vou ler um trechinho, eu coloquei, talvez fique um pouquinho pequenininho, poderia nem ter colocado, mas quem conseguir enxergar é meu zoinho aí, tá? É só para ter uma noção rápida do contexto da história que aconteceu lá em 1 Samuel 14, do 1 ao 16. Vamos lá, olhar a boca. Um dia, Jonatas disse ao rapaz que carregava suas armas: vamos até o acampamento filisteu, que está do outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou nada ao pai
ao seu pai o que ia fazer. Saul, seu pai, estava acampado embaixo de um pé de romã, e com ele estava mais ou menos ali uns 600 homens. Os homens que estavam ali não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, do povo inimigo, haviam duas grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bozés, ou Bozes, não sei se é essa a pronúncia, mas assim estava escrito, Bozes, e a outra de Zené. Uma estava ao lado norte do desfiladeiro e a outra do lado sul. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava, seu auxiliar ali: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Quem sabe, vai saber. Quem sabe Deus se agrada de nós. Quem sabe pode ser que o Senhor nos ajude. E se Ele, o Senhor, nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. O rapaz respondeu: faça como achar melhor, Jonatas. Estou com você, parceirão, conte comigo. Muito bem, respondeu Jonatas. Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. A gente vai aparecer e vai deixar de longe e nos veja mesmo. Essa é a estratégia. E se eles disserem para ficarmos parados até que chegue perto de nós, então assim nós faremos. Mas se eles disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso então será um sinal que o Senhor nos deu para nos dar a vitória. Então Jonatas e seu amigo deixaram que os filisteus o vissem, de forma proposital, óbvio. E estes disseram: vejam, alguns dos hebreus estão saindo das tocas que estavam escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz: ô, senhores, subam até aqui, queremos mostrar uma coisa para vocês, vem cá. Jonatas disse ao rapaz: siga-me, pois esse é o sinal que pedi ao Senhor, para saber se nós teríamos vitória sobre eles ou não. Ele subiu engatinhando e o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz ia logo atrás e matando logo depois. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca assim, de 20 homens numa pequena área. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão no território do inimigo. Os espiões de Saul que estavam ali nas proximidades, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos e confusos, correndo para lá e para cá, e então os israelitas, vendo isso também, avançaram e tiveram vitória. Entenderam? Ou não? Israel estava em guerra com o povo filisteu. É o seu clássico inimigo. E numa situação de guerra, eles estavam ali. Saul estava na sombra. Diz a palavra aqui que Saul estava debaixo de uma árvore, sossegado, com mais ou menos 600 homens. Então Jonatas, que era o filho do rei na época, olhou e ficou assim impaciente com aquela situação que estava vendo e falou: rapaz, não apronta arte, vem comigo, eu estou querendo enfrentar essa turma aí, nós vamos fazer um voto. Se caso eles olharem para nós de longe e disserem: vem aqui que eu vou dar uma lição em vocês, esse vai ser o sinal que Deus nos entregou nas nossas mãos, só pelo Espírito Santo para fazer uma coisa dessa. Em dois, não é verdade? E foram, e assim aconteceu. O impossível nunca é um fato, é apenas uma opinião humana. Sua missão é possível sim. Humanamente falando, dois. Não estou nem falando do resto do exército, que no final da história diz que teve vitória. Os dois, o Jonatas e o seu auxiliar.
Mas a palavra fala que eles mataram 20 homens para 2. Gente, é 10 vezes mais. É só pelo Espírito Santo para poder lutar contra um inimigo assim, que é muito maior do que eu, do que você. O impossível nunca é um fato, é apenas uma opinião humana. Sua missão é possível, sim, com a direção de Deus. Valentes de Davi. A Bíblia fala que Davi teve uns homens companheiros que andaram com ele, chamados de valentes de Davi. Gente, não é normal. Está lá depois a referência, quem quiser. Mas diz que um desses valentes, não estou falando de Sansão não, viu? Que matou 1000 homens com um pedaço de osso. Não. Um homem, um dos valentes de Davi, matou 800 homens numa única luta. E um outro diz que matou 300 homens numa única luta, com a sua lança. É natural isso aí? É normal, humanamente falando? Não é. Essa é a diferença que Deus convida hoje, eu e você, a termos essa visão do jeito que Deus vê, do jeito que Deus enxerga em relação às dificuldades da vida. Para quê? Para a gente vencer os nossos inimigos. Ou ninguém aqui tem inimigo? Todo dia você não tem um leão para matar. Todo dia não tem um urso para derrubar, um gigante para enfrentar. A Bíblia diz no livro lá de Marcos 9, 23, não está aí não, Fê. A Bíblia diz, lá em Marcos 9, 23, que para aquele que crê, todas as coisas são possíveis. Essa história que a gente acabou de ler, sobre Jonatas, pode nos dar algumas pistas de como nossos sonhos e promessas são possíveis sim, apesar de termos todas as previsões e estatísticas humanas dizendo que não. Você tem que ter dois tipos de visão. Ou você escolhe andar humanamente falando, ou você escolhe andar com a visão de Deus. E se Deus disser que pode, que Ele aprova isso, não tem impossibilidades. Não tem. Quantas coisas nós já ouvimos falar que seriam impossíveis acontecerem até que o primeiro inventou ou alcançou? E aí? A gente vai aprender hoje 4 lições que podemos tirar dessa luta de Jonatas, sendo que a primeira dela está lá: com Deus sua missão é possível sim. Então tenha iniciativa. Iniciativa. Tem uma imagem aí de iniciativa? Primeiro, só para a gente compreender, senão não adianta. Senão a gente vai ouvir. E se a gente não tiver uma compreensão clara, não resolve nada. O ano vai ser novo, mas as atitudes são velhas, tudo se repete. Deus tem a eternidade. Eu e você temos mais quanto tempo de vida para ficar dando cabeçada? Não vai resolver. Iniciativa. Iniciativa, sabe o que é iniciativa, gente? Iniciativa é aquele isqueiro que risca perto da pólvora e causa toda explosão. Um pequeno detalhe, é o start. É aquele momento que você fala: eu vou começar. É agora. Primeiro, iniciativa. Ter iniciativa. Ação daquele que é o primeiro a propor ou a realizar qualquer coisa. Traço de caráter que leva alguém a empreender alguma coisa ou tomar decisões por conta própria. Disposição natural. É um ânimo que te cria e você começa a fazer alguma coisa. Pronto e enérgico para conhecer e executar antes que os outros. Pessoa de espírito de iniciativa. Iniciativa. Deu para compreender? Amém? Tenha iniciativa.
Tenha iniciativa. É o primeiro passo, a primeira lição. Isso vale para tudo na vida, mas principalmente para a gente falar do Evangelho para as outras pessoas. Tem hora que a gente fica esperando todo um cenário pronto, alguém chegar em você e falar: vai lá, vai lá. É necessário abrir a boca. Se Deus te deu uma voz, fale. É claro que com as ações, viver a palavra de Deus. Mas se Deus te deu uma boca, por que você, se Deus te deu voz? Não adianta, nem a boca sem voz não vai resolver, né? Mas em nome de Jesus, é necessário uma iniciativa, tanto para o reino de Deus como para tudo na vida. Sem iniciativa não vai rolar, não vai acontecer. 1 Samuel 14, do 2 ao 3. Saul estava acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estava mais ou menos 600 homens. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. Os homens não sabiam, não deram falta dele. Estava todo mundo na zona de conforto, sombra e água fresca, igualzinho Jonas, não Jonatas, Jonas do peixe lá, que depois de tudo ele se acomodou debaixo de uma sombra. Algumas vezes Deus tira as nossas sombras para fazer a gente caminhar, para fazer a gente andar. É necessário caminhar, é necessário andar. Exemplo de iniciativa: fusível. Fusível. Alguém sabe o que é fusível aqui? Os homens talvez, não é aquelas tomadas antigas não, que tinha um fusível lá, que era no armazém lá, comprar não. Mas por exemplo, tem daquele lá, mas hoje em dia tem aquele fusível do carro lá, que sem uma pecinha daquele tamanhozinho, assim ó, custa R$1. O carro não anda, dependendo de onde ele estiver ligado. Semana passada, no meio da chuva, chegamos no bairro, parou de funcionar o limpador de para-brisa. Aí já vai a gente para os Google da vida, motorzinho do motor de para-brisa, mais ou menos 500 conto. Ai meu Deus do céu, agora, e debaixo de chuva, como é que você anda com aquilo? Não anda. No dia seguinte, vai de lá, vai de cá, vai um fusível de R$1. Um fusível. Trocou. Pronto. Funcionou. Ele dá o start, ele dá assim a autorização, a explosão para fazer o resto do carro funcionar. Inclusive, um capacitor, espoleta da arma, a arma, toda munição atrás dela, aí ó, o homem vai saber falar, né? Atrás dela da munição, tem a espoletinha ali, para criar a faísca para poder sair o projétil, a explosão. Eu fico assim, tão sem vergonhinha, mas só que causa um estrago se não tiver a iniciativa. Tudo depende da iniciativa. Vou fazer um comentário rápido aqui da parábola, lá em Mateus 25:14, não está feito. Mateus 25:14 diz que haviam 3 servos. Um recebeu 5 talentos, outro 2, outro 1. O Senhor falou: eu vou viajar e vou deixar com você, fulano, 5, 2 e 1. Depois de um tempo eu volto para saber o que vocês fizeram. Depois de um tempo, o Senhor da propriedade voltou. O 5 multiplicou, o 2 multiplicou e o 1, Ah, sei lá, as coisas estão ruins, o mercado não está para peixe. Sei não, hein? Eu vou fazer o seguinte: guarda aqui, não vou nem usar. Quando o proprietário voltou, vamos ver qual é o resultado. No mínimo, com certeza, Jesus te concedeu pelo menos, não é possível, um talento, pelo menos um. Pelo menos o talento da iniciativa, Deus já te deu. Ou não deu? Não volte para o céu com ele novinho em folhas. Senhor, eu nem usei. Eu guardei, sabe aquele lado meu de iniciativa? Eu nem usei. Está aqui, do jeitinho que o Senhor me deu. Eu nasci, vivi na terra, estou te entregando do mesmo jeito. Está até embalado, nem da embalagem eu tirei minha iniciativa. Não vai mudar. Iniciativa, é assim mesmo. Tem que ter iniciativa para tudo. Tem que ter.
que será? Será. Agora. Mas agora, não pode ser o ano que vem, dia 1º, virar o mês, segunda-feira. Não. Iniciativa, vai falar, agora, é agora. Resultado de quem teve medo de usar os talentos de Deus? Será? Vamos ver o resultado de quem é que teve o medo de usar o talento de Deus. Não, eu não vou usar não. Está lá em Mateus 25, 28. O dono da fazenda voltou, prestou conta com ele. Olha o resultado de quem não quis usar o talento que Deus já te deu. Em nome de Jesus. Tirem o talento dele e entreguem a outro. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o pouquinho que tem, lhe será tirado. E fez o que com ele? E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus te deu ferramenta para a sua vida virar, para a minha vida virar. Se você não usar, você não pode chegar em Deus e falar: eu não tive oportunidade, eu não nasci numa família rica, eu não nasci com meu pai do lado, eu não nasci com a minha mãe do lado, eu tive infortúnios. Deus te deu ferramentas para virar esse jogo. Use-o em nome do Senhor Jesus, amém? O povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, mas o rei Saul, o pai de Jonatas, junto com os sacerdotes e o exército, estavam descansando. É muito perigoso quando em tempos de guerra os homens não estão dispostos a lutar. Muito provavelmente Jonatas, cansado de ver a passividade do seu pai e dos líderes e do exército, tomou a decisão de atacar o campo inimigo por conta própria, porém na direção de Deus. A primeira característica que impressiona em Jonatas é a iniciativa. A melhor defesa é o ataque. Quer se defender? Sabe como? A melhor defesa é o ataque. Então, primeiro, tenha iniciativa. Não esqueça, iniciativa. Tenha iniciativa. Para tudo na vida, precisamos de iniciativa. 2. Com Deus, sua missão é possível sim. Então, supere as dificuldades do processo. Supere as dificuldades do processo. Existe um processo entre começar alguma coisa e finalizar o resultado final. Tem um tal do processo. Eu gosto, é até uma massaginha para mim. Imagina o bolo falando assim, né? Nossa, na hora que vem a batedeira, faz massaginha, faz assim aquela vibraçãozinha toda, tá? Eu quero ser um bolo lindo como aquele ali. Mas na hora que o papai do céu fala, então, agora a gente vai pro forno. Nossa, tem que ir pro forno? Tem. Não, mas não tem como o bolo sair cru e não ter o processo para ficar pronto. Tudo na vida tem um processo. Supere as dificuldades do processo. Se todas as vezes que você se encontrar com dificuldade em fazer alguma coisa, resolver desistir, não vai chegar a lugar algum. Não vai. E não precisa de profecia para falar que é previsível falar como é que você vai estar daqui 15 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. É previsível. Nossa, que boca maldita. Não. Tem gente que já dá a letra certinho de como que é o seu estilo de vida. Certinho. Supere as dificuldades do processo. Tem uma imagem aí, 2, de acho que de superação. Significado de superação. Está lá, isso é tudo no Google da vida, viu, pessoal? A palavra superação significa define uma mudança ao transformar a situação. É a recuperação, o ato de progredir, de ultrapassar um limite. Superação. Aí, gente, mudança ao transformar uma situação. Deus nunca iria te pedir uma situação, uma atitude, se você não tivesse capacidade em Deus para isso.
Então, supere as dificuldades do processo. 1 Samuel 14:4. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar aos filisteus, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e outro Sené. Tem uma imagem aí de um penhasco lá daquela região lá. Gente, humanamente falando, um camarada, dois camaradas, escalando isso aí, para chegar lá em cima para arrumar encrenca. Só por Deus. Na nossa vida a encrenca já vem sozinha. Imagina você aí na trevera. Mas é assim que Deus faz. É assim. Com Deus a gente é atrevido em Deus. É uma coragem sobrenatural para enfrentar qualquer dificuldade da vida. Aí ó, um penhasco chamava Bozés e outro Sené. E era um penhasco íngreme. Íngreme significa totalmente ereto, alto, muito íngreme. Supere as dificuldades do processo. A primeira rocha que Jonatas teve que escalar chamava-se Bozés, que significa pedra espinhosa. E isso nos ensina que para chegar ao topo da rocha, ele teria que estar disposto a fazer um sacrifício. Quantas vezes a gente quer chegar no topo lá, mas mas eu não quero me sacrificar, eu não quero que tenha suor, eu não quero que tenha dificuldade. Supere as dificuldades do processo. Em nossa vida cristã e por amor ao reino de Deus, não é diferente. Tem coisas que exigem sacrifício. Tem coisas, sinceramente, acho que tudo nessa vida tem um certo sacrifício. A notícia boa é, só não teve sacrifício para nós, para a salvação. Graças a Deus. Se você tivesse que ir para o céu, pregar numa cruz, e aí? Graças a Deus. Mas tudo tem sacrifício. A primeira rocha que Jonas vai chamar Bozés, está aqui, perdão. Na vida não é diferente, para tudo tem um sacrifício. Sempre quando queremos chegar a algum lugar, isso exige esforço, sacrifício e trabalho. Ou seja, supera as dificuldades do processo. Precisa superar. Se toda vez que você recebe uma força contrária de dificuldade, resolver espanar, a gente não vai chegar a lugar algum, gente. Não vai chegar a lugar algum. Isso eu estou falando comigo e com você. Comigo não é diferente. Preste atenção. Isso aqui foi uma palavra que o Senhor me deu essa semana. E falou assim, olha, a gente tem que prestar atenção nas coisas que acontecem à nossa volta. Se a vida entra ano, sai ano, assim, vira e mexe. Você está na mesma situação, passando pelo mesmo capítulo. Sabe quando você passa e fala, caramba, eu acho que eu já passei nessa rua. E de repente vai dar uma volta, se perde, ele uma volta. Nossa, mas eu já passei. Dá uma olhadinha, vê se Deus não quer que você seja aprovado em alguma matéria pendente. Senhor, faz já tanto tempo. Vira e mexe, eu estou no mesmo capítulo. Vira e mexe, eu volto nesse capítulo, nessa matéria, nesse cenário. O que o Senhor está querendo dizer comigo, Senhor? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que eu estou sendo reprovado? Enquanto não fechar a nota, não vai ser aprovado. Não vai ser. Vai ser de novo, repetindo. Ou você muda, ou tudo se repete. É assim. Ano novo. Não vai. Atitude velha, atitudes iguais, resultados iguais, atitudes diferentes, resultados diferentes. Estou cansado, não aguento mais de comer chuchu. Embora eu amo chuchu, gente. Eu, com todo respeito, hein, quem não gosta. Mas chega uma hora também que se for só chuchu, né? Suflê de chuchu cozido, chuchu assado, chuchu frito. Chega uma hora que você cansa, não é verdade? Mas eu só planto chuchu, a minha hora está só
só tem chuchu. Tem que plantar outra semente para comer outra coisa. Ano novo, com atitudes velhas? Não, não vai rolar. Ah, você vai ser ungido rei. Uau, eu quero ser ungido rei, eu quero. Quem quer ser rei de Israel? Ei. Como é que é? Lutar com o urso? Lutar com o leão? Vencer aquele filisteu gigante? Não, estou fora. Ser rei? Estou dentro. Lutar com o urso? Gigante? Leão? Estou fora. É o processo. Supere as dificuldades do processo. Ah, mas ele foi rei. Gente, tem toda uma história de quando ele foi ungido rei até ele se tornar rei. Deus quer te fazer um valente dele. Supere as dificuldades do processo. Quando você não está disposto a se sacrificar pelo que quer, o que você quer torna-se um sacrifício. Quando você não está disposto a sacrificar pelo que quer, aquilo que você quer é o seu sacrifício. Sendo assim, supere as dificuldades do processo. Supere. Amém? Iniciativa e supere as dificuldades do processo. Está quase acabando, só 4 tópicos. Aliás, 4 no geral, faltam só 2, para não assustar vocês. Quinta-feira eu sei que é dose, né? O cansaço bate, a rotina. Com Deus, sua missão é possível sim. Então, 3, corra riscos para chegar ao lugar da sua vitória. Corra riscos. Tem uma imagem de arriscado, risco de arriscado. Arriscado significa o quê? Aquilo que oferece risco, perigoso, que se aventura ou se expõe a riscos ou perigos. Mas olha, ousado, audacioso, olha isso. Ai, mas sei lá, meu, para nascer tinha um risco de não dar certo, de não ser você. E você veio, já chegou aqui, até aqui, você vai parar? Você foi uma corrida com 300 milhões e não tinha garantia nenhuma, a não ser que fosse propósito de Deus para eu e você nascer. Quem ia garantir? Mas escuta aí, espermatozoide que você está na frente, como é que está a situação aí? Qual é a situação? Papai e mamãe estão alinhados, está tudo certo? É isso mesmo? É. Porque eu estou saindo, eu não posso perder viagem. Gente, não tinha garantia nenhuma, a não ser que fosse o propósito de Deus para a sua vida. E se Deus tem um propósito de Deus para a sua vida, te trouxe até aqui, você chegou a ir tão longe, com uma cauda e a vontade de Deus sobre a sua vida. Agora que você tem a vontade de Deus sobre a sua vida, o propósito de Deus sobre a sua vida, você agora tem membros, tem um cérebro, tem perna, e agora você vai jogar a toalha e desistir? Deus te trouxe até aqui, é para chegar até o final, não parar no caminho, amém? Corra risco sim, corra risco. A segunda rocha que Jonatas teve que escalar chama-se Sené, que significa rocha escorregadia. Sabemos que era um lugar escorregadio e ali ele estava se arriscando, porque ele poderia escorregar e cair de um penhasco. Pelo amor de Deus, a gente viu ali um penhasco ali. Isso nos ensina que para chegar ao topo, Jonatas teve que correr risco. Comigo e com você não é diferente hoje em dia não. Nós corremos riscos. Tem gente que só vai lembrar do momento que você afundou. Mas aí o Senhor te traz na sua mente e fala assim: mas lembre-se que você foi o único que teve coragem de sair do barco. Eu não vou me arriscar não. Se você se arriscar e der certo, as pessoas te pedem conselho, as pessoas querem tirar foto. Ninguém quer conselho de perdedor, de quem não se arriscou.
mas precisou se arriscar. Precisou se arriscar. Eu vou me afundar, igual Pedro. Tem hora que a gente foca tanto, né? Homem de pequena fé e tal. Porque Jesus falou que ele tem pequena fé. Mas falou que ele tem fé. E o resto que ficou no barco? Nem coragem teve para dar 2, 3 passos sobre a água. Eu nunca dei 2 passos sobre a água. Alguém aqui já deu? Então, no dia seguinte, imagina a conversa no vilarejo. Nossa, rapaz, eu vi. Nossa, você deu uns passos em cima da água, como que é? Então tem gente que vai focar só na hora que você afundou. Vai falar, ô bobão, mas eu fui o único que saiu do barco. Eu fui o único. Em Deus você pode sim, sua missão pode dar certo sim, em nome do Senhor. O interessante é que não arriscar nada nessa vida é o maior risco que eu e você pode correr. Não, lembra lá do talento? Eu vou guardar, não vou arriscar nada, não, deixa aqui, não vou arriscar. Quando o papai do céu vinha e falou, olha, eu nem saí de casa, eu tentei ficar assim, intacto, a casinha vai cair. O maior risco que alguém pode cometer é o risco de não tentar, é o maior risco de todos. Jonatas preferiu se arriscar, e quem sabe, talvez falhasse, a que não arriscar nada e ficar no mesmo lugar com sua vidinha medíocre, entrando o ano e saindo o ano, entrando o ano e saindo o ano, entrando o ano e saindo o ano. O nome dele está aqui hoje, em 2022, para a gente aprender com essa atitude dele. A palavra de Deus fala que tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. É para o nosso ensino. Então, a palavra de Deus está nos ensinando ao quê? Não ficar na zona de conforto. Quando mas está todo mundo. Tinha mais 600 homens ali, os caras são profissionais, até mais experientes que eu. Se o Senhor realmente, é por isso que precisa de intimidade. Para você não saber quando é coisa da sua cachola, ou quando é o Espírito Santo que está falando com você. Porque se o Espírito Santo falou com você, é com você, é personalizado. Já deu certo, já deu certo. Ainda que muitos digam que não vai dar certo. Amém? A missão é possível sim, mas você terá que superar o medo do fracasso. Significado de covarde, segundo a palavra de Deus, é aquele que desiste antes mesmo de tentar. Meu Deus do céu, é o cúmulo do medo. Eu não sei, eu vou ser zombado depois, as pessoas vão falar, eu falei para você que ia dar certo. Calma lá, eu não estou falando para você se orientar com uma pessoa na direção de Deus. A Bíblia fala que conselhos, muitos conselhos, são sábios, mas com pessoas que você vê que Deus é através da vida delas. Mas em nome do Senhor, significado de covarde, segundo a palavra de Deus, é covarde. É aquele que desiste antes mesmo de tentar. Corra risco para chegar ao lugar da sua vitória. 2 Timóteo 1,7 diz: Jesus não nos deu. As versões lá, Deus não nos deu. Jesus e Deus, aí, tá junto? E de propósito mesmo, como diz o pastor, para mexer com os religiosos. Está escrito, Deus, e ele colocou Jesus, meu Deus do céu. É de pirraça. Jesus não nos deu espírito de covardia. Talvez, se você não sabe exatamente o que Deus te deu, Deus está hoje desenhando para você e para mim. Se você tem dúvida do que Ele te deu, então Ele está deixando claro para você hoje que o que Ele não te deu. E Ele diz que esse espírito, que é um espírito, o medo, do medo, Ele não deu. Jesus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Sabe o que é poder? Poder é, Ele já disse, você pode. Espírito de poder, Ele disse, você pode. De amor, de equilíbrio. Para que equilíbrio? Para você não se desequilibrar nos desfiladeiros
desfiladeiros da vida. Já viu aquele cara que faz lá, umas cenas aí, dos caras que amarram uma corda, sei lá como é que chama aquele trem, e pega aquela vara lá e entre uma montanha e outra? Já presenciava isso em algum momento já, né? E Jesus está dizendo que Ele te deu um espírito de equilíbrio, onde todo mundo vai cair, você não vai cair, em nome do Senhor. Espírito de medo não é coisa de Deus, espírito de covardia não é coisa do Senhor dos Exércitos. Frase de Thomas Edison para inspirar você, tá? Qual que é o tópico que nós estamos vendo? Corra riscos. Corra riscos. Thomas Edison, entre outras invenções que ele fez, meu Deus do céu, eu só vou focar numa, a lâmpada, ele fez várias. Thomas Edison, ele disse: nossa maior fraqueza está em, se for para desistir, desista do seu jeito, desista do pecado, desista de desistir. Tem hora que a gente se empenha tanto. Gente, eu já fiz tanto empenho, eu já fui tão criativo para fazer o meu pecado, para cometer o meu pecado, e eu não tive medo de avaliar os riscos. Meu Deus do céu, é capaz de levar um tiro lá no meu passado, o que eu estava fazendo. Eu não tinha medo de correr risco, nem passava o risco pela minha cabeça quando eu estava sendo usado por Satanás. Aí quando vem para Deus, não sei, será, não sei. Seja atrevido. Na mão do capeta era 2.0 turbo, muito mais. E para as coisas de Deus é 1.0. Que acha isso? Está errado, está errado. Thomas Edison disse: nossa maior fraqueza está em desistir. A maneira mais certa de ter sucesso é sempre tentar mais uma vez. Outra que ele falou, diz que ele tentou mais de 1.200 vezes. Eu não sei se foi uma força de expressão dele, essa frase, ou se realmente ele fez isso. Porque chegaram para ele, gente, no Google da vida, a primeira informação que eu tive foi mais de 1.200 vezes que ele tentou fazer a lâmpada acender. Meu Deus, eu não me recordo. Alguma coisa que eu tenha tentado 10 vezes e ainda continuei. Chegaram para ele e falaram: para, já viu que não vai dar certo, já viu, ele falou: eu não falhei, eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Eu já sei que eu não posso repetir essas 10.000 maneiras, porque não vai dar certo. Então a gente tem que sair daquele ciclo vicioso, e a gente faz isso com a nossa vida, não faz isso em relação à lâmpada. Gente, eu só tomei juízo na minha cara, falando de mim, a mim, vergonha na minha cara. Tem hora que não era Deus. Deus, eu preciso mais espírito, eu preciso de um ânimo. O Senhor falou: você tem que criar vergonha na tua cara, porque eu já fiz tudo isso, eu já te dei tudo isso. E você tem ânimo para tudo, menos para as coisas de Deus, para Deus morrendo. Eu encontrei 10.000 maneiras que eu não posso repetir o que eu fiz lá fora. Deu errado, gente. Quantas vezes você vai ficar dando cabeçada? 40 anos no deserto? Repetindo? Nossa, eu já passei por esse cacto, hein? Nossa, eu já passei por esse cacto. Eu já passei por esse cacto. Eu vou até fazer uma marquinha aqui, quer ver? Peraí. Nossa, depois de 20 anos. Não é que tem aquele R de Rodrigo que eu marquei quando eu tinha 20 anos atrás? Eu já passei por esse cacto. A vida é sua. Eu sei onde o calo aperta para mim. A partir do momento que eu criei juízo em Deus, com a ajuda do Senhor, e comecei a mudar alguns hábitos repetitivos, compulsivos, o resultado começou a ser diferente. As circunstâncias começaram a mudar. Outra que ele disse: tenho mais respeito pelo sujeito com uma única ideia e que coloca ela em prática do que um sujeito que tem 1.000 ideias,
mas que não faz nada. Está aí. O que o mundo tem está cheio de ideia. O que está precisando são homens e mulheres valentes para ir lá e fazer acontecer. Falar, eu tenho o Espírito de Deus em mim. Eu vou lá, vou para cima. Se errar, no mínimo, eu já começo a contar. Uma vez que eu sei como é que não faz. Para não repetir. Se eu errar duas. Opa, eu não posso voltar a cair no mesmo erro. Eu não posso. Ah lá. Temos que ser sábios. Lembre-se disso. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso faz parte do sucesso. Se você se atreve a fazer o que ninguém quer fazer, Deus lhe dá o que todos querem ter. Aí, ó, palavra de Deus, gente, nós somos movidos de palavra, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra sai da boca do Senhor. Não é versículo, mas está aqui, ó. Isso aqui está em conformidade com a palavra de Deus. Está aí. O Senhor falou, para aquele que tem fé, todas as coisas são possíveis. Então está aí, ó. Seja atrevido em Deus, em Deus. Quarto e último. Força do alto, estou olhando, falta. Último tópico. Com Deus sua missão é possível sim. Então, quarto, seja determinado. Tem uma imagem aí, a última aí, determinado. A determinado, que se determinou, mas principalmente a palavra determinado, ali embaixo, olha. Bem resolvido, bem decidido. Palavra determinado. Esteja bem resolvido em tudo que você for fazer. Esteja bem definido no que você vai fazer. Você precisa se decidir para qual direção você quer ir. Para cá ou para lá. Você nunca será determinado se ficar nessa dúvida que já se arrasta talvez há anos. Precisa ser bem resolvido. Diz a frase, alguém já falou isso, que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Precisa ser bem resolvido, determinado. Jonatas subiu a montanha com as mãos e os pés, enquanto escalava, teve que lutar contra os seus inimigos. A história de Jonatas nos ensina que você não precisa de um grande exército para vencer, mas precisa de determinação no Senhor. 1 Samuel 14:13. Jonatas escalou usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás dele. Jonatas começou a derrubá-lo, e o escudeiro que estava logo atrás começou a matar. Ou seja, um dava uma rasteira, o outro cravava a faca. Um dava uma rasteira, o outro cravava a faca. Está aí, contra os seus inimigos. Porque todo sonho, promessa ou missão na sua vida requer um pingo de inspiração e uma tonelada de transpiração. Jonatas estava disposto a usar toda a sua força, a suar, a sangrar, a lutar por seus sonhos, seus objetivos. A missão é possível sim, mas requer coragem. A missão é possível, mas não é para covardes. A missão é possível sim, mas desistir não é uma opção. Conclusão, finalizando. Nada pode parar a igreja de Jesus Cristo. 1 Samuel 14, do 15 ao 23. Então caiu sobre todo o exército do inimigo. Então caiu terror sobre todo o exército do inimigo, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. A batalha se espalhou para além das cidades vizinhas. Finalmente, a missão
que a princípio parecia impossível, foi possível e Deus deu ao povo de Israel uma vitória incrível. Tudo por causa da iniciativa, tudo por causa de superar as dificuldades, tudo por causa de correr risco, tudo por causa de um jovem, de dois jovens serem determinados. O inimigo entrou em pânico e recuou, a terra tremeu e o inimigo ficou confuso. O povo de Israel tomou coragem, avançou e venceu a luta. Sua atitude de hoje determina sua altitude de amanhã. Se não fizer nada, nada vai mudar. Vou deixar para a própria sorte. Quer pagar para ver? Então tenha iniciativa, supere as dificuldades do processo. Está doendo? Vai doer, vai arder, vai queimar, vai dar vontade de desistir. Mas em nome do Senhor, olha para trás e fala: o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me trouxe até aqui, tem um propósito. Senhor, não é para avançar? Corra os riscos, mas tenha uma audição sensível para ouvir o que Deus tem para a sua vida, e seja determinado. Determinado significa ser bem resolvido. Nessa altura do campeonato, a gente precisa ser bem resolvido, bem decidido. O que a gente quer? O que a gente quer? Se não vai reclamar, e Deus vai olhar e falar: mas nem eu sei direito o que você quer, porque você também não sabe. Na hora que você decidir, você me fala. Então, em nome do Senhor, sua missão é possível sim. Deus abençoe. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu hoje, Senhor. Se não aplicarmos, vai ser a mesma coisa.